pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 30 de março de 2023, começando o estudo com índice futuro, o Infut, hoje uma alta de 2,02%, deixou esticando aqui no dia de hoje, quinto dia consecutivo de alta, segurando aqui na parte inferior desse canal, né, que vocês veem o estocástico apontou para cima, deu uma retomada, superou aqui dois pontos importantes, seriam esse 101,462, poderia ser uma resistência que já havia sido um suporte, e 103,660, outro ponto que também já havia sido suporte algumas vezes, segurou aqui, ultrapassando aqui esses dois pontos, né? Então agora esses dois pontos voltam a ser suportes importantes. Então caso o preço faça esse movimento, vocês podem até ver que esse aqui seja até um movimento assim, provável que aconteça, né? Seria um movimento de reversão. Provavelmente seguraria aqui para fazer o segundo ombro, né, desse Okoi. Então, vamos guardar aqui o movimento. Pelo tempo gráfico semanal, tem deixado um candle bem interessante, praticamente engolfando dois candles aqui, né? Então, semana aqui praticamente engolfando duas semanas, sendo que ainda pode engolfar esse outro candle aqui. Então, depende de como vai fechar amanhã. Mas pelo semanal deixou um candle bem, mostrando força compradora bem importante. Quanto ao Ibov, alta de 1,89%, deixou esticando até um pouco mais forte, né, aqui no Ibov, quinto dia de alta consecutivo. Vocês veem aqui, agora está próximo, pegando aqui pelo tempo gráfico semanal, próximo de uma média de 9, nos 104,840, então aqui deve ter algum tipo de briga, né? Mas, sim, um candle bacana no semanal, praticamente engolfando 2 semanas. E aqui um cenário parecido, que seria o quê? Que fizesse aqui um Okoi, seria importante justamente aqui nesse ponto. Esse ponto aqui já foi suporte, poderia ser uma resistência importante, não segurou, né? Então aqui pode ser que o Ibov faça esse movimento, principalmente levando em consideração essa média aqui de 80, que deve tocar próximo a esse ponto para ir fazer um sinal de reversão um pouco mais forte. Mas aguardar aí como é que vai se portar o Ibov. Quanto aos ativos, Neogrid está dentro aqui de um padrão de consolidação, né, um alargamento, tem segurado aqui no fundo e agora também pode fazer aqui como se fosse um ombro, cabeça, ombro. Não é tá tão bonito aqui o desenho. Vocês veem aqui o volume aumentou bastante hoje, o volume maior aqui do que os últimos 10 dias, né, mais ou menos. Então, um volume importante, alta de 5%, então pode deixar aqui um movimento para buscar pelo menos essa média de 80, seria interessante aqui, ou topo aqui desse alargamento, né? Aguardar para ver. Move3, teve um volume bem acima da média no dia de hoje, subiu 7%, vocês veem que o volume foi bem maior, e agora aqui brigando com a média de 80 e próximo a essa resistência aqui maior. O que é interessante na hora de comprar aqui esse ativo, um ponto interessante para comprar seria qual? Ou esperar que venha aqui no fundo, deixe um sinal aqui, estocástico virando, um trap aqui no fundo, ou que rompa aqui essa resistência, faça um pullback para ir pegar, buscando essa amplitude aqui desse retângulo, tá? Mas nesse ponto aqui que está hoje, mesmo subindo 7%, não é um ponto interessante. Você compra aqui, digamos comprando aqui no dia de hoje, próxima média de 80, daria o que? Uns 8% para essa resistência para ver o que aconteceria, enquanto o stop seria 18%. Então é algo que não convém, né? Interessante buscar trades mais assimétricos. Já o 3, Jales Machado, né, tinha comentado aqui no fundo aqui de um retângulo, o estocástico virando. Vocês veem aqui que foi uma compra que andou legal hoje, andou 5%. Então aqui é justamente essa questão da assimetria. Você compra com 2%, 3%, de até esperar esse candle aqui, 3% de stop técnico, já subindo 7%, buscando aqui um trade de praticamente 20%. Então essas assimetrias que são interessantes. CVC, um ativo que subiu 8% no dia de hoje, e vocês veem aqui, pode estar configurando aqui um Joey de Napoli, tá? Até gosto quando já tivesse feito aqui, teria ficado mais interessante, mas hoje superou essa média de 3, até agora não tinha superado, superou hoje. Caso haja aqui a superação, teria aqui um Joey de Napoli de compra, stop aqui nesse ponto,
buscando pelo menos aqui esse topinho aqui nos 4,22, 4,23. Então aqui seria um trade de pelo menos 25%, 26%, com stop de 13%. Né? Então um trade até assimétrico, lembrando que esse daqui seria assim o primeiro alvo. Né? Poderia buscar justamente aqui próximo a essa média aqui de 80 nos 4,10, provavelmente chegue. O volume foi mais alto do que dos últimos 10 dias, volume bom hoje. Candle também, superando aqui duas médias, a de 9 e a de 20. Então, um ativo que está interessante. Local Web é um ativo que também deixou aqui um padrão semelhante, mas vocês veem aqui, justamente na média de 3, devolveu bastante. Então ainda teria que confirmar esse Joy de Napoli, não confirmou ainda, tá? Mas vocês veem que o volume foi, deixa eu puxar aqui, o volume tem sido bem acima da média aqui, 3 dias com volume alto, brigando justamente nesse ponto. E o que é interessante no Local Web é o OBV. O OBV aqui há uma divergência bacana, uma divergência de alta, né? Bem como aqui o IFR também conta com essa divergência. Comparando aqui esses fundos, né? Esse daqui com este. Então, um trade que parece, assim, que dá entrada, né? Tem pontos importantes aqui. Soma 3 é um ativo que havia deixado um trap de compra. Comentei acho que foi no início da semana, foi na sexta-feira. Ativou aqui o trap de compra, o alvo era 8,95, bateu no alvo, devolveu. Então, assim, um trade que vocês veem aqui, não tinha um alvo tão grande, né? Stop de 5%. Alvo aqui próximo aos 8%, 80%. Então, deixa eu ver. Stop de 5% mesmo. Alvo quase 9%. Então, um trade que andou bem. E também pode estar deixando aqui pelo tempo gráfico semanal. Só para aqui. Chegou a ativar também um trap no semanal, aí jogaria um pouco mais acima, né? Pelo semanal, o alvo desse trap daria uns R$10,27. Então é um ativo que tem subido bem esses últimos dias e deve encontrar uma resistência aqui nessa média de 80. E Duke, um ativo que também deixou um trap hoje. Vocês veem aqui, havia deixado tentado perder aqui esse fundo, né? Recuperou. Hoje houve a superação, ativou o trap, alvo nos 8,15. Andou bem hoje, andou 7%. Agora aqui já é um ponto em que o stop para pegar essa entrada já fica um pouco mais caro. Aqui vocês veem o stop seria de 11%. Para um ganho de 11% já não convém, né? Interessante pegar justamente no rompimento. Cogna, um ativo que eu tenho aqui desenhado um alargamento desse ativo, tá? Segurou aqui no fundo. O estocástico ainda não virou para cima, né? Mas tem brigado aqui nesse fundo. Hoje subiu 3%. Um ativo que... Qual é o sinal que tem nela? Fé. E esse alargamento, né? Não tem muita coisa mais. Vocês veem aqui o ABV que já perdeu, o ABV bem feio. O volume deu uma aumentada nos últimos dias, mas está bem complicado aqui nesse ponto. Pelo tempo gráfico semanal, está deixando um candle interessante aqui, então aqui pode até deixar um trap para a próxima semana, tá? Aqui nesse ponto, então tem que aguardar. Se de fato deixar, poderia deixar um trade assimétrico também. Por hoje é isso, pessoal. Caso vocês tenham ativos que queiram que a gente analise, se puderem deixar aí no comentário. Até a próxima.